Concordância verbal com expressões partitivas. A maioria de, grande parte de, metade, boa parte, a maior parte. Você deve atentar para o especificador que vier depois dessa expressão. Veja o exemplo. A maioria dos líderes esteve reunida no auditório. Observe que o que vem depois de a maioria é uma palavra, uma expressão no plural, dos líderes. Se viesse uma expressão no singular, por exemplo, se viesse assim, a maioria da população, grande parte da população, melhor falando, o verbo iria ficar no singular. Por mais que a ideia aqui, a maioria, dê uma ideia de muito, de várias pessoas. Mas se o especificador estivesse no singular, o verbo iria ficar no singular. Porém, quando o especificador vier no plural, então você tem a opção de colocar o verbo tanto no plural como no singular. Este primeiro exemplo que eu já li, observe aqui. A maioria dos líderes esteve reunida no auditório. Observe que eu concordei o verbo com a maioria. A maioria dos líderes esteve concordando com a maioria. Reunida ficou no feminino porque concordou com a maioria, certo? Como eu tenho um especificador no plural, eu também posso colocar o verbo desta oração no plural. O exemplo aqui abaixo. A maioria dos líderes estiveram reunidos. Observe que eu coloquei estiveram concordando com líderes. E reunidos concordando também com líderes. Tá? A mesma coisa acontece com as próximas expressões. Grande parte das pessoas gostou do evento. Eu coloquei o verbo no singular porque eu estou concordando com grande parte. E também eu posso colocar no concordando com das pessoas. Grande parte das pessoas gostaram do evento. Menos da metade dos convidados comprou, concordando com menos da metade. E compraram o bolo, concordando com os convidados. A maior parte das flores caiu. Como eu posso falar? A maior parte das flores caindo, concordando com flores. No entanto, é recomendável que você dê preferência à concordância do verbo no singular, concordando com o núcleo deste sujeito, não com a expressão especificadora. Isso aqui é para concurso, para redação, você pode dar preferência a colocar o verbo no singular, caso venha uma expressão partitiva com um especificador no plural. Também reafirmo aqui que é correto você colocar tanto o verbo no singular como no plural. Com as expressões percentuais ou porcentuais. Observe que eu coloquei aqui percentual e porcentual, porque as duas formas estão corretas. Percentual vem do latim e porcentual vem da expressão por cento. Então, as duas formas estão corretas. Vamos ver como fica a concordância verbal quando vier uma expressão percentual ou porcentual na frase. 60% da população brasileira estuda para concurso. Observe que o verbo pode ficar tanto no singular como no plural. Quando eu coloco o verbo no plural, eu estou concordando com o numeral, que vem aqui em forma de porcentagem. 60% da população brasileira estudam. Estou concordando com 60%. E eu posso falar 60% da população brasileira estuda, concordando com população brasileira, que está no singular. Observe que nessa situação, o verbo pode ir para o plural ou para o singular. Também fique atento, se essa expressão percentual ou porcentual vier determinar, se for uma porcentagem acima do numeral 2, com essa porcentagem determinada, o verbo obrigatoriamente fica no plural. Leia comigo os exemplos. Os 20% da produção de laranja apodreceram. Observe que eu coloquei o verbo aqui, ó. Só pode ficar no plural, porque os 20% aqui estão determinados pelo artigo os no plural.
os 20%. Então, eu não posso colocar o verbo aqui no singular. Poderia concordar com laranja, mas essa possibilidade é impossível aqui por causa do determinante do numeral. O outro exemplo, uns 3% do mel permanecem estocados. Observe que eu estou concordando aqui os dois, aqui nós temos uma locução verbal, estou concordando permanecem com a porcentagem e estocados também com a porcentagem. Então, eu não posso colocar, neste caso, o verbo no singular, por causa dos determinantes. E há a possibilidade também de o verbo ficar apenas no plural, como a expressão é um percentual acima de 2, e o determinante também vier no plural, o verbo vai ficar somente no plural. Acompanhe comigo o exemplo. Segundo o IBGE, 80% das mulheres pesquisadas conseguem terminar os estudos. Observe aqui que conseguem, eu estou concordando com 80%, e também concordo com das mulheres pesquisadas. Nessa situação, não tem possibilidade de o verbo ficar no singular. Tem um lembrete para você. O verbo só pode ir ao plural se for a partir do numeral 2. Se for abaixo do numeral 2, este verbo tem que ficar no singular. Acompanhe os exemplos comigo. Seu 1,82 m chama bastante a atenção. Ó, chama, porque eu estou concordando com o numeral que está abaixo de 2. O 1,43 kg de uva está na geladeira. Observe novamente que o numeral está abaixo de 2 e eu coloquei o verbo no singular. O correto é dessa forma, colocar o verbo no singular. Se fosse a partir de 2, aí sim você já poderia colocar o verbo no plural. Por exemplo, os 2,5 gramas de queijo já estão na geladeira. Aí eu falo estão, porque é a partir de 2. Espero que você tenha entendido. Aqui, anote tudo para você assimilar melhor. Quando o sujeito for um coletivo, a regra geral diz que o verbo tem que ficar no singular, por mais que, como é um coletivo, dê a ideia de muito, de várias coisas, o verbo concorda com a palavra que está escrita. Observe aqui. O bando fugiu. O bando dá a ideia de muitas coisas. A palavra dá a ideia de uma variedade, porém está no singular. O verbo fica no singular, concordando com a palavra que está escrita. Então, sujeito no singular, por mais que seja um sujeito coletivo, o verbo fica no singular. A multidão gritava. Multidão também dá a ideia de muitas pessoas gritando, porém o verbo fica no singular, concordando com a palavra que está escrita. Se esse coletivo vier especificado, aí nós podemos colocar o verbo tanto no singular como no plural. Olha o exemplo. O batalhão de famintos gritava ou gritavam. Se eu colocar gritava, eu vou concordar com o batalhão. Se eu colocar gritavam, eu vou concordar com famintos. Então, parece com o que nós estudamos anteriormente, dependendo do seu especificador. As duas formas estão corretas. Mas atente-se, se vier apenas o coletivo sem especificador, o verbo deve ficar no singular, por mais que dê ideia de várias coisas, de quantidade. Certo? O nosso próximo assunto vai ser sobre concordância verbal com os pronomes. Eu aguardo você na próxima aula, aqui são minhas redes sociais, e até o próximo vídeo. Eu espero que você esteja copiando um caderno separado para estudar. Deixe um espaço para português e vá fazendo suas anotações, suas dúvidas, porque quando você anota, você aprende mais. Então, você vai estudando, lendo e fazendo as observações necessárias. Vejo você no próximo vídeo.